Bem-vindos de volta, amantes do desconhecido. Hoje quero convidar você a mergulhar comigo em uma história que vai além do brilho e do glamour das estrelas. Uma história que prova que nem sempre o sucesso é conquistado de maneira pura e que, às vezes, os caminhos mais brilhantes são aqueles que levam às trevas mais profundas. Imagine por um instante o cenário de um grande show. Milhares de pessoas gritam e aplaudem, encantadas pela presença de uma artista cujo nome está sempre nos holofotes. Para quem está na plateia, tudo parece perfeito. O talento, a música, o espetáculo. Mas o que ninguém imagina é que por trás daquela performance impecável existe um segredo sombrio que poucos teriam coragem de carregar. Essa história chegou até nós de forma anônima, enviada por alguém que esteve muito próximo de uma dessas grandes estrelas. Um assistente que presenciou algo que desafia qualquer explicação lógica. Ele testemunhou o que chamou de um verdadeiro pacto com as sombras, um acordo que alimentava a fama e a fortuna de uma cantora famosa às custas de algo terrível: almas inocentes. Antes de continuar, pergunte a si mesmo: até onde você iria para realizar seus sonhos? Que preço estaria disposto a pagar para alcançar o topo? Hoje você descobrirá os detalhes desse relato perturbador, desde o momento em que essa cantora fez seu pacto até o peso de carregar o custo de suas escolhas. Mas eu preciso avisar: essa história pode mudar sua forma de ver o mundo do entretenimento e talvez até mesmo suas próprias ambições. Prepare-se para conhecer um lado do sucesso que ninguém ousa revelar. Um segredo que vive nos bastidores do glamour e da fama. Respire fundo, pois ao final dessa história, talvez você também sinta o peso das escolhas dela. E se pergunte se vale a pena correr atrás de certos desejos. E lembrem-se, nem tudo que brilha vem da luz. Eu era apenas um assistente de palco, um dos muitos rostos anônimos que trabalham nos bastidores, garantindo que cada detalhe fosse perfeito. As pessoas raramente notavam minha presença, mas isso me dava uma vantagem. Eu via tudo. Naquela noite, algo estava diferente. Ao entrar no camarim para verificar o figurino e os acessórios, encontrei a cantora sentada em um canto, as mãos tremendo como se carregassem um peso insuportável. Seus olhos estavam fundos, escuros, como se ela não tivesse dormido há dias. Quando me viu, ela não escondeu o nervosismo. "Vem aqui", disse, sua voz carregada de um desespero que nunca havia escutado antes. Fiquei surpreso, pois até então ela sempre fora distante e formal. Mas havia algo no tom dela que fez meu coração apertar. Foi aí que tudo começou. "Você já quis algo tão intensamente que faria qualquer coisa para conseguir?" Ela perguntou. Sua voz era um sussurro, mas cada palavra parecia perfurar o ar como facas. Eu hesitei, mas balancei a cabeça afirmativamente. Quem não tem desejos secretos? Foi então que ela soltou a confissão que mudaria tudo. Eu fiz um pacto. Minha mente imediatamente tentou racionalizar. Talvez fosse apenas uma metáfora para o esforço que ela dedicara à carreira. Mas ela continuou: "Cada show, cada aplauso tem um preço. Uma alma da plateia. Alguém deve ser escolhido para ele." Eu senti um arrepio subir pela espinha. Ela falava com uma clareza perturbadora, como se cada palavra tivesse sido ensaiada inúmeras vezes em sua cabeça. No entanto, a dor em seu rosto era inegável. Esse não era um discurso para impressionar. Era um lamento de alguém consumido pelo arrependimento. Ela descreveu o encontro com ele.
Era uma noite chuvosa e ela estava sozinha no estúdio, frustrada com a falta de progresso. Foi então que ele apareceu, como se tivesse saído das sombras. Seu terno era perfeito, ela disse, e sua presença era magnética, quase hipnótica. Ele parecia humano, mas algo nos olhos dele me dizia que não era. Enquanto ela falava, pude imaginar o homem. O sorriso controlado, os gestos elegantes, a voz que parecia conter promessas irresistíveis. Ele lhe ofereceu o sucesso que ela sempre sonhara, mas o custo era alto. Ele pediu apenas que eu apontasse, ela explicou. Toda noite, em cada show, eu teria que escolher alguém e apontar. Era simples e devastador. Quando ela subiu ao palco naquela noite, sua performance parecia impecável. Mas eu sabia o que acontecia por trás do brilho. Cada movimento dos olhos dela era carregado de um propósito oculto. Ela contou que sempre escolhia alguém que estivesse distraído, ou na multidão, para que fosse menos provável que alguém notasse. A escolha era rápida, mas mortal. Eu podia sentir a tensão no ar enquanto ela cantava. Cada nota era como um grito por ajuda, um pedido de perdão, mesmo que a plateia ouvisse apenas música. Você nunca olha para alguém do mesmo jeito depois de saber que está escolhendo sua morte, ela me disse mais tarde. E naquele momento, eu soube que sua luta era muito maior do que eu imaginava. A noite estava carregada de tensão. Os bastidores, geralmente cheios de vozes animadas e passos apressados, estavam estranhamente silenciosos. A cantora caminhava de um lado para o outro, os dedos trêmulos, o rosto tomado por uma expressão de conflito interno. Ela finalmente parou e me olhou diretamente. "Hoje não vou fazer isso", declarou com uma firmeza que parecia desafiar o próprio destino. "E se ele aparecer?", perguntei, sentindo o peso da possibilidade. Ela respirou fundo, como se estivesse tentando absorver coragem do ar rarefeito. "Deixe-o vir. Não posso continuar. As mortes, o vazio nos olhos deles. Eu vejo isso todas as noites nos meus sonhos. Estou cansada." Havia uma energia no ar, como se algo invisível estivesse espreitando, aguardando sua decisão final. O camarim parecia mais frio, como se a presença dele já estivesse ali, em silêncio, observando. Ao final do show, algo mudou. Ela tinha conseguido resistir, mas ao retornar para o camarim, o ambiente parecia outro. As luzes piscavam levemente e um vento gelado soprava pelas frestas, embora a noite estivesse quente lá fora. Então, ele apareceu. "Você não cumpriu sua parte", disse a voz calma e baixa, mas que ressoava como um trovão em nossos ouvidos. Ele estava lá, no canto do camarim, tão real quanto o medo que eu sentia. Seu terno impecável refletia a luz fraca, e aquele sorriso perturbador não deixava dúvidas sobre quem ele era. Ela tentou argumentar. "Eu não consigo mais, já fiz o suficiente." "O suficiente?", ele interrompeu, dando um passo à frente. "Acha que pode decidir quando é suficiente? Um pacto é eterno, minha querida." A sala parecia fechar-se ao redor de nós. Cada palavra dele parecia consumir o oxigênio, deixando-me sem ar. Naquela noite, ela subiu ao palco com a decisão firme de não ceder. Sua performance foi impecável, mas seus olhos estavam distantes. Enquanto ela cantava, olhava para o público, mas não da mesma forma de antes. Não havia aquele brilho predatório em seu olhar, apenas um vazio, como se estivesse tentando se desconectar de tudo ao seu redor. Eu observei de perto, esperando algo acontecer,
A multidão aplaudia, gritava, mas algo estava errado. Havia um peso no ar, uma tensão que ninguém parecia notar, exceto eu. Quando o show terminou, ela saiu do palco apressadamente, sem olhar para ninguém. Mas, ao entrar no camarim, a sala estava vazia, fria, como se toda a energia tivesse sido drenada. Ela sabia que a noite estava longe de acabar. O dia seguinte trouxe o golpe mais cruel. Ainda cedo, enquanto ela se preparava para uma entrevista, recebeu uma ligação. Do outro lado da linha, alguém lhe deu a notícia que a fez desabar no chão. Sua mãe havia falecido durante a madrugada, sem nenhuma explicação. Ela caiu de joelhos, as mãos cobrindo o rosto, enquanto soluçava incontrolavelmente. "Eu sabia", ela disse entre lágrimas. "Ele sempre disse que haveria um preço. Se eu não escolhesse, ele o faria por mim." Foi nesse momento que percebi a profundidade de sua prisão. Não era apenas o pacto que a controlava, mas a culpa e a dor que vinham com cada escolha, ou com a ausência dela. Eu quis dizer algo, confortá-la, mas as palavras simplesmente não vinham. O que alguém pode dizer a alguém que perdeu tudo por um sonho que virou pesadelo? Alguns dias depois a encontrei novamente. Ela estava diferente. Seus olhos, antes cheios de vida e emoção, agora eram 2 buracos negros, sem brilho algum. "Você não entende", disse ela, sua voz baixa e rouca. "Ele não vai parar. Eu achava que podia controlar isso, que era um preço pequeno para o que eu ganhei. Mas ele sempre cobra mais." Ela se inclinou para mim, o rosto tão próximo que pude sentir sua respiração. "Nunca deseje o que eu tenho. A fama, o sucesso, é tudo uma ilusão. É uma prisão." Suas palavras me perseguem até hoje. Não era apenas um aviso, mas um grito desesperado, como se ela quisesse salvar alguém, mesmo que não pudesse salvar a si mesma. Desde então, evito pensar muito naquele show ou no que presenciei. É como se as lembranças tivessem se transformado em sombras que insistem em me seguir, mesmo nos dias mais ensolarados. De tempos em tempos, no entanto, elas me alcançam. Talvez seja ao ouvir uma música na rádio ou ao cruzar com um cartaz anunciando outro show de uma estrela em ascensão. Nessas horas, a sensação volta. Aquele arrepio gelado que atravessa minha espinha, a memória do olhar vazio dela quando confessou seu segredo. Olho para os palcos, para as estrelas brilhantes e me pergunto: quantas delas carregam segredos semelhantes? Quantas já pagaram, ou ainda pagam, o preço pelo brilho que vemos à distância? É um pensamento que me corrói, mas que nunca consegui afastar completamente. Em noites silenciosas, quando tudo parece calmo, pergunto-me se ele ainda está lá. A figura elegante de terno impecável, sempre nas sombras, observando, esperando pela próxima alma desesperada o suficiente para aceitar suas condições. Imagino-o vagando pelos bastidores de shows grandiosos, os olhos atentos ao brilho nos olhos daqueles que ainda não descobriram o que realmente desejam. Às vezes, sinto que ele está perto, como se a própria ideia de pensar nele fosse um convite para sua presença. Nessas horas, afasto os pensamentos o mais rápido que posso, mas a dúvida permanece. Será que ele ainda procura outra alma para seduzir? Será que ele já encontrou alguém novo? Por isso digo a vocês, cuidado com o que desejam. Nem tudo que reluz é ouro e nem todo sucesso é conquistado sem um preço terrível. Talvez aquele brilho que muitos invejam esconda correntes invisíveis, impossíveis de quebrar. Essa história nos deixa um lembrete inquietante.
Nem tudo que brilha vem de lugares puros. O sucesso que admiramos pode esconder escolhas sombrias e consequências inimagináveis. Quantos de nós, movidos pela ambição, estaríamos dispostos a enxergar os perigos ocultos em promessas irresistíveis? E, mais importante, como lidamos com o preço dessas escolhas? No final, essa história não é apenas sobre uma cantora ou um pacto. É sobre a fragilidade humana diante da tentação e a eterna luta entre desejo e moralidade. Um aviso de que, às vezes, os caminhos mais brilhantes levam às sombras mais profundas. Fiquem atentos aos seus desejos, pois nem sempre vale a pena alcançá-los a qualquer custo. Amantes do desconhecido, esta foi mais uma história apresentada pelo Véu da Meia-Noite. Nosso objetivo não é apenas entreter, mas também trazer reflexões sobre os limites da ambição e os mistérios que cercam o mundo ao nosso redor. Se você gostou dessa história e quer ouvir mais relatos envoltos em mistério, suspense e sobrenatural, inscreva-se no canal, ative o sininho para nunca perder nossos próximos vídeos e nos ajude a levar essas histórias para mais pessoas. Você já presenciou algo que desafiou sua lógica ou o fez questionar o que é real? Conte-nos nos comentários. Quem sabe sua história seja a próxima a ser narrada aqui. E lembre-se, nem tudo que desejamos vale o preço que pode ser cobrado. As sombras estão sempre à espreita, esperando o momento certo para se aproximar. Até a próxima história, e cuidado com os seus desejos, eles podem se tornar realidade de maneiras que você nunca imaginou.